Quero chamar a atenção para um que estampa a principal página de todos os portais. Nicolás Maduro convocou o embaixador da Venezuela em Brasília para voltar a Caracas. Na diplomacia internacional, a convocação de um embaixador representa uma retaliação de um país a outro. A medida acirra ainda mais a crise diplomática entre o regime e o Brasil, já que havia crescido após o Itamaraty vetar a entrada da Venezuela no BRICS. Após a decisão, o regime Maduro decidiu aumentar ainda mais o tom contra o governo brasileiro e ameaçou tomar as medidas necessárias contra o país. Que medidas seriam essas, hein? Chamar o Mota, que está ligado nessas movimentações. Mota, essa sinalização na diplomacia, quando se convoca o embaixador a retornar ao seu país, isso tem uma sinalização muito importante, uma espécie de resposta, ou você sinaliza que está insatisfeito, está retaliando alguma medida que foi tomada por aquele país. Enfim, que leitura a gente precisa fazer desses movimentos de Nicolás Maduro? Claro, muito insatisfeito com o que fez a chancelaria brasileira, né? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que trata-se da diplomacia venezuelana, né, Canhato? É sempre bom lembrar isso. Maduro parece um personagem de programa de humor. Por isso, às vezes, é muito difícil levar a sério o que ele diz. Mas a situação na Venezuela é séria e é grave há muito tempo. É sempre bom lembrar que nem Chávez, que é o padrinho de Maduro, nem o próprio Maduro teriam chegado onde eles chegaram se não tivessem contado com o apoio de muita gente. Ditadores estão sempre cercados de vassalos, de lacaios. São funcionários prontos a executar qualquer ordem. É aquilo que a filósofa Hannah Arendt chamou de a banalidade do mal. Eu estou apenas cumprindo o meu trabalho. A ditadura de Nicolás Maduro é um fenômeno tão bizarro que é quase impossível diferenciar aquilo que é verdade do que é apenas um mero teatrinho para consumo externo. Pois é, agora, Dávila, isso começou, pelo menos se intensificou, quando o governo brasileiro, por meio da chancelaria, vetou a entrada da Venezuela no BRICS, né? A partir daí a gente percebe uma mudança no tom adotado por Nicolás Maduro quando se refere ao Brasil, inclusive convocando o embaixador que está em Brasília, embaixador venezuelano. Quais podem ser os próximos passos dessa situação, hein, Dávila? Ele chega a falar em adoção de medidas mais duras. Que medidas poderiam ser essas? A Venezuela está isolada diplomaticamente do mundo. E esse encontro do BRIC era uma forma pela qual a Venezuela queria voltar, pelo menos, a esta metade do mundo governada por governos autoritários. Mas nem aí ela acabou sendo aceita, porque o Brasil acabou vetando a entrada da Venezuela no BRIC. Entendeu que o custo político de aprovar seria gigantesco. E aí o que a Venezuela faz? Cria essa instabilidade diplomática entre a Venezuela e o Brasil, chama o seu embaixador. Isso faz parte, sim, desse teatro diplomático. Só que a Venezuela não tem respaldo de nenhum outro país. A Venezuela está completamente isolada. E o que Maduro deveria estar preocupado é com 80% da população do seu país que vive em estado de miséria por causa da ditadura boliviana. O que ele deveria estar preocupado é com 7 milhões de venezuelanos que deixaram o país no maior êxodo humano da história da América Latina, porque fogem da ditadura venezuelana. O que Maduro deveria estar preocupado é que não tem como a Venezuela voltar a ser um país próspero com esta perseguição política, esse desastre econômico e essa catástrofe social que se transformou a Venezuela depois de tantos anos de ditadura bolivariana. Portanto, o problema não está no Brasil, não está nas relações exteriores, está na política interna de um governo de esquerda ditatorial que arruinou uma das nações
mais ricas da América do Sul. Regime de Nicolás Maduro, ditadura venezuelana, ameaçando tomar medidas necessárias, palavras de Nicolás Maduro, contra o Brasil após os recentes posicionamentos. O que a gente pode esperar dessa situação, hein, Beraldo? Nada. No fundo, nada, porque é uma briga entre amigos. E ela certamente será ajustada conforme o interesse de ambos em algum momento. Mas a gente precisa lembrar de tudo que aconteceu durante esse processo eleitoral que culminou nesse afastamento momentâneo, no meu modo de ver, entre Brasil e Venezuela. O assessor para assuntos internacionais, ex-chanceler Celso Amorim, foi o único representante, ali observador, do Brasil nas eleições da Venezuela. Lembrem que, acho que, se não me engano, foi anunciado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que inicialmente enviaria uma equipe para acompanhar e depois desistiu, porque chegou à conclusão de que não teriam acesso ali a nenhuma informação. Mas Celso Amorim, que é experiente, isso não se pode negar, conhece o mundo, teve oportunidade ao longo de muitos anos de ser o principal interlocutor da política internacional brasileira. Ele deve ter chegado em Caracas com um receituário pronto daquilo que o Brasil desejaria que Nicolás Maduro fizesse para que pudesse apoiá-lo diante da dificuldade que estava por vir. Porque era sabido que Nicolás Maduro não tinha uma boa posição para vencer as eleições na Venezuela. Depois que tudo aconteceu da forma que aconteceu, com a apuração completamente fraudulenta, e sumiram os registros de votação, depois a Suprema Corte venezuelana chancelou a eleição de Maduro, sabendo que a Suprema Corte estaria completamente dominada por Maduro. Então foi uma pataquada eleitoral. E me parece que é aí que houve a desavença. Nicolás Maduro não quis se submeter àquilo que o governo brasileiro, através do seu porta-voz Celso Amorim, ali naquele caso, estava demandando que ele fizesse. E vem a briga. E essa briga foi séria, isso não foi coisa corriqueira. A posição que o Brasil tomou na reunião dos BRICS, apesar do presidente brasileiro ter cancelado a viagem na véspera, ele não estava lá presencialmente para encarar cara a cara o Nicolás Maduro. Então, houve essa restrição à entrada da Venezuela, que também não ia gerar um impacto nenhum, fora esse, se não me engano, foi o Dávila que falou que a Venezuela tem um mínimo de contexto internacional, porque agora ela tem ali relação com o Irã, com China, com Rússia, mas de forma isolada. Então, Caniato, me parece que esse tipo de iniciativa é só para elevar a atenção, mas a consequência prática, eu não vejo nada que efetivamente possa acontecer. Acho que tudo permanece como está, não há um comércio muito relevante entre Brasil e Venezuela, não há nada que possa gerar grandes consequências para um lado ou para outro. Então, vai ficar nesse jogo de cena, na minha avaliação. Pois é, naturalmente isso pode ser revertido por conta do histórico de relacionamento entre os dois líderes, né? O presidente brasileiro e também o ditador da Venezuela. Eu só queria trazer, antes de passar para o Mota, um trecho do comunicado do governo venezuelano quando se refere ao governo brasileiro. Vou abrir aspas, tá? Denunciamos o comportamento irracional dos diplomatas brasileiros que, contrariando a aprovação dos restantes membros do BRICS, assumiram uma política de bloqueio semelhante à política de medidas coercitivas unilaterais e de punição coletiva de todo o povo venezuelano, fecho aspas. Bom, muitas pessoas aqui se manifestando também acerca da manifestação do governo brasileiro de vetar a entrada da Venezuela no BRICS, porque, Mota, Venezuela, se nós compararmos com os outros integrantes do BRICS, há muitas semelhanças, né?
entre a política adotada pela Venezuela com outros países que integram já o BRICS. Por que não houve um posicionamento parecido lá atrás, né? Essa é uma boa pergunta, Caniato. Apesar de que essa combinação que a ditadura bolivariana chavista conseguiu implantar na Venezuela, né, que é uma combinação de totalitarismo, repressão, censura, pobreza, fome, é difícil de encontrar. Mesmo nos outros países complicados do Brasil, né? Talvez na Coreia do Norte. Agora, os outros países você tem sempre, né? Olha, o regime é totalitário, mas o mercado tem um espaço, houve um progresso econômico. Você tem que ter um esforço muito grande para fazer o que os chavistas estão fazendo na Venezuela, para você pegar uma companhia de petróleo como a PDVSA. Há muito tempo atrás, na minha vida anterior, eu trabalhei numa empresa de tecnologia que prestava serviços para a PDVSA. Eu estive em Caracas uma vez. E aí? E era um lugar legal, era um lugar civilizado. A empresa era uma empresa moderna, com muita gente competente. A Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Quando eu estive lá, o regime chavista já estava botando as suas garras em cima da PDVSA. Já havia um êxodo dos melhores técnicos. Estavam indo embora da Venezuela, indo para Miami. Já tinham acontecido acidentes, porque o regime chavista tinha colocado indicados políticos para cuidar das operações técnicas da empresa. Aí acontecia derramamento de óleo aqui, uma explosão ali. Então, você precisa de muita dedicação para conseguir produzir o desastre que aconteceu na Venezuela. E a pergunta que a gente não pode deixar de fazer é: como é que um desastre como esse teve o apoio de tantos líderes internacionais? Como é que tanta gente apoiou, aplaudiu, achou que aquilo ali era um novo modelo para a América Latina? Faça uma busca na internet, vocês vão ver inúmeras declarações de figuras públicas elogiando Chávez, elogiando Maduro, elogiando o regime da Venezuela. Então a pergunta principal não é por que mudaram de opinião agora. Tem várias explicações possíveis, né? Tem um grande evento que vai acontecer daqui a quantos dias? 4 ou 5 dias, nos Estados Unidos. Eu acho até que a gente vai falar sobre ele. E este evento está fazendo com que muita gente coloque as barbas de molho. Olha, é melhor a gente fazer um seguro aqui, porque a gente nunca sabe. Agora, a pergunta não é por que mudaram de opinião. A pergunta é por que tiveram a opinião errada. Porque não é possível que pessoas em posição de poder não conseguissem enxergar o que acontecia na Venezuela. Né, Dávila? Em algum momento foi conveniente, né, para algumas lideranças manter uma relação amistosa ou até de apoio ao regime chavista, agora comandado por Nicolás Maduro, né, Dávila? É verdade. Agora, o que eu acho importante é dizer o que o Mota sempre toca nesse ponto, que é fundamental. Assim, o subdesenvolvimento é uma obra de anos, ela não é um improviso. Isso aí são anos do chavismo destruindo um país que tinha enorme riqueza, que tinha uma população altamente educada, com alta escolaridade. Foi todo mundo embora. 7 milhões de pessoas abandonaram o país. Isso mostra o desastre de ditaduras. Ditaduras só causam isso: miséria, desgraça, fuga de cérebros e de capital. E isso é uma tragédia para a Venezuela. Agora, quando eu vejo a questão diplomática especificamente, o que o Brasil tem que fazer? Tem que ter sangue frio, porque o Maduro vai dar essa história, convoca o embaixador, o que não pode é o nosso lado reagir. Tem que deixar passar. Sabe, isso é briga de moleque. Deixa o moleque lá, baixinho lá, falar o que quiser, não vai brigar com ele não, fica quieto. Porque o que não pode é escalar. O que o Maduro está louco agora é escalar isso com o Brasil para ter mais um evento doméstico, para ele criar ali que ele está defendendo o interesse nacional da Venezuela. Então agora a diplomacia brasileira tem que ter sangue frio, né? E aí, por causa dessa amizade bem dita pelo Beraldo aí do Maduro com Lula, capaz que essa autocontenção da nossa diplomacia em reagir a isso vai acontecer. Mas nós não podemos transformar isso aí num grande imbróglio diplomático por causa de um ditador que está
absolutamente isolado no mundo hoje. E é aí que ele tem que continuar totalmente isolado. Em compensação, os nossos líderes da oposição na Venezuela, tanto a Maria Corina e o Edmundo Rodrigues, estão isolados, né? Eles que deveriam ser o governo legítimo da Venezuela, até hoje, Canhato, como eu sempre critico aqui, a comunidade internacional não está fazendo absolutamente nada. Estão deixando viver isolado e cair no esquecimento para que um dia, talvez, a Venezuela possa voltar a ter um governo democrático, livre, que traga prosperidade novamente ao país.